Bom dia, doutor. Bom dia. Tá de boa hoje? Bom dia pra quem, né? Não, brincadeira. Cara, tô indignado, né? Indignado não, mas tava conversando ontem com o pessoal que me auxilia nessa parte de conteúdo e a gente tava analisando as métricas de algumas coisas que eu posto. E é incrível como as falas relacionadas ao uso de esteroide dão um alcance muito maior, um engajamento muito maior. E as falas relacionadas, por exemplo, a treinamento, a recuperação, a coisas básicas e essenciais, tem uma repercussão muito menor. Então, assim, o pessoal está interessado no atalho, né? A galera quer saber tudo o que puder saber a respeito de realmente uso de esteroide, a respeito de alguma forma de ter um atalho para o resultado e não do que realmente dá o resultado, que é fazer o básico, que é ter uma boa estrutura de treinamento, uma boa estrutura de dieta, e que várias pessoas como eu repetem isso exaustivamente e parece que não entra na cabeça do cidadão. Aí chega na academia, tu vê o cara que não sabe nem regular um banco para fazer um exercício, mas é o mesmo perfil de pessoa que está interessada no que ela vai tomar para ter resultado. E aí a gente fica patinando nesse tipo de coisa e tendo um público muito grande para ser enganado por profissional ruim e charlatão que gosta realmente de enganar para ganhar dinheiro. E isso dá para ver claramente no teu atendimento, né? Porque quem tu atende geralmente Sim. Hoje eu não recebo mais assim, o cara que vem para usar esteroide. Mas o que eu recebo no consultório, que é o paciente, a pessoa que está tendo repercussão negativa por conta do uso de esteroide, ela muitas vezes não tem nenhum físico que aparenta que treina com regularidade. Então é o cara que não parece nem que treina, que realmente assim, não tem uma estruturação adequada de treinamento, de dieta, de priorizar seu descanso e tudo mais, mas é o cara que já está usando esteroide e já está colhendo repercussão negativa disso com um benefício mínimo quando o benefício existe. É bem complicado. Vamos ver se eu entendi. Quanto mais tu estuda, afinal de contas você estuda. Quanto mais você estuda, mais você vê que a galera fazendo o básico vai chegar num resultado tão bom quanto ou melhor. Sim. Se a gente for comparar público de vida real, assim, não atleta, que é... Hoje, se a gente for olhar o pessoal que está fazendo uso de esteroide aí, mais de 75% não é atleta. Então é muita gente usando em busca de um resultado. Só que ao mesmo tempo, a maioria dessa galera que está usando não faz o que deveria fazer. Então acaba usando como uma forma de tapar um buraco. Porra, a dieta não está adequada, mas eu uso esteroide, eu tenho o resultado talvez que se eu fizesse a dieta eu teria. Então essa galera que não tem uma base bem estruturada para estar pensando em potencializar alguma coisa, é justamente quem colhe mais malefício do que benefício do uso de esteroide e que, cara, tem um resultado muitas vezes medíocre às custas de colocar a saúde em risco. Entendi. E o que mais pega na saúde, assim, quando a galera chega, vamos supor, pô, eu nunca treinei. Aí comecei a ver um blogueiro lá que fala que se eu usar tal medicamento, eu vou crescer, eu vou ficar... Aí eu começo a ter o quê, assim, a primeira coisa que aparece que eu vou te procurar lá no consultório? Os primeiros colaterais, assim, que a gente vê são colaterais estéticos. E o que talvez mais chame atenção, aumento da oleosidade de pele e acne, espinhas, queda de cabelo e ginecomastia. São três, quatro efeitos colaterais aí estéticos e que, por ser algo perceptível, acabam levando a pessoa ao consultório para buscar ajuda. Isso, assim, falando num primeiro contato, num uso inicial e tudo mais. Conforme isso vai progredindo e a pessoa vai usando mais vezes ou vai utilizando por um período prolongado, a gente começa a ter outros problemas. Quando a gente fala de homem, talvez o problema mesmo que mais leve o homem usuário de esteroide a buscar o consultório médico é a alteração relacionada à função sexual. Tanto disfunção erétil quanto queda de libido, mesmo com hormônios altos, porque ele está usando. Isso porque vai ter uma série de adaptações neurológicas, adaptações no cérebro, uma série de efeitos adversos. Muitas vezes as medicações que estão sendo usadas são
de mercado clandestino, de obtenção clandestina, então tem muita falsificação, muita adulteração e a pessoa não sabe o que está usando. Dentro desse contexto todo, a gente acaba tendo disfunção sexual como talvez o principal problema aí que leve o usuário a buscar ajuda médica. E os problemas invisíveis ou não perceptíveis, né? Então a gente fala muito hoje aí de alteração cardiovascular. Alteração cardíaca é algo que acontece e acontece de forma precoce, não demora muito para acontecer não, só que é algo que não dá sintoma. Se der sintoma é porque já está num grau tão avançado que eu não vou mais ter muito o que fazer. Eu consigo fazer hoje diagnóstico precoce disso com um exame de imagem adequado, mas é algo que ainda não é corriqueiro no consultório da maior parte dos médicos, nem a forma de fazer a solicitação, nem a forma de interpretar esses exames avançados. Só que pela produção de conteúdo e pela divulgação disso, minha e de outros médicos e outros profissionais, a gente vê uma preocupação maior do usuário de esteroide que está buscando consultório para avaliar se a saúde cardiovascular está adequada, mesmo sem sentir nada. Isso é extremamente positivo, porque permite que eu faça uma intervenção antes do problema se agravar e antes realmente daquilo ali se tornar algo potencialmente grave para a saúde do indivíduo. E não falando só de saúde, mas performance. Quer dizer, então, que se ele estiver usando esteroide, vamos supor, usando um fármaco aí, que faça com que o coração dele fique prejudicado, ele vai ter um treinamento menor, vamos dizer assim, tipo, ele não vai conseguir chegar nesse... A gente vê isso na prática, porque uma vez que eu faço o diagnóstico dessas alterações cardíacas precoces e eu começo a tratar isso, o usuário ali, o paciente, ele relata que ele melhora, ele tem uma melhora no desempenho dele de treino, na performance em geral. Então, essa deterioração ela é lenta e progressiva da saúde cardíaca e muitas vezes imperceptível porque não dá nenhum sintoma, mas vai sim minando e prejudicando o desempenho de treinamento. Quando eu trato, quando eu corrijo isso, ou corrijo o que eu consigo corrigir, porque nem sempre eu consigo reverter totalmente, eu tenho uma melhora de performance, uma melhora de eficiência cardíaca e uma melhora de performance de treino no geral. E isso vem então de carona com o que você estava falando, justamente que se o cara fizer o básico bem feito, ou o cara usar esses fármacos aí, se ele usar de forma inadequada, vamos dizer assim, suprafisiológica e sem orientação e etc., vai acabar que ele vai andar na contramão do que realmente ele quer, né? Vai. Tipo, não é... Parece óbvio, mas tem uma galera que não entende. Em determinados aspectos, sim. Né? Quando a gente fala de saúde cardiovascular, eu tenho paciente ciclista em consultório, ciclista de alto rendimento, que tem o coração ferrado por uso inapropriado de esteroide. Caraca. É o cara que está na ponta do esporte de endurance, que causa uma repercussão positiva no coração, e isso não foi o suficiente para o esteroide não causar dano àquele sistema cardiovascular. Então o cara tem mais prejuízo do que benefício, associado ao uso, né? O uso está trazendo mais prejuízo para ele do que benefício, e o benefício da atividade física, que naquele caso ali seria talvez algo preventivo, acaba não acontecendo. E no uso, assim, inicial desses fármacos, a gente consegue retornar ao coração, tipo, da forma como era antes? Não? Essa informação a gente ainda não tem, né? A gente não sabe. Talvez a dificuldade seja porque a maior parte das pessoas chega já fazendo uso de forma crônica, assim, há mais tempo, e justamente essa galera tem um perfil maior de ter uma dependência do uso de esteroide ou realmente de ter criado uma necessidade talvez de reposição ali no longo prazo, e eu não vou conseguir deixar essa pessoa sem. Então é muito difícil de eu saber se eu vou conseguir reverter 100% ou não, porque, 99% dos casos eu não consigo tirar o esteroide do camarada. Eu consigo diminuir dose, consigo fazer algumas coisas para diminuir o dano, para melhorar a performance tratando a parte cardiovascular, mas eu não consigo reverter 100%. Mesmo em não atleta? Tipo, a galera Mesmo em não atleta. Principalmente em não atleta. Então o que você está querendo me dizer é que um cara saudável, que treina todo dia, anda de bicicleta e faz um monte de coisa, se ele usar o fármaco da forma errada, ele vai ter malefício, não importa o quão pesado e o quanto seja esse treino. Vai ter prejuízo. Porque é propriedade do próprio fármaco.
o estresse cardiovascular e alguns mecanismos de toxicidade direta é característica da classe de fármaco, porque os esteroides interagem com receptores androgênicos e o coração tem receptor androgênico, e também por alguns efeitos não genômicos que envolvem captação de cálcio, principalmente aumento do potencial de contração muscular. Para a musculatura periférica isso é ótimo, para o coração é um veneno no médio e no longo prazo. Como isso é propriedade do fármaco, independente do que ele faça, o fármaco vai causar esse efeito e no médio e longo prazo vai trazer prejuízo. Mesmo porque o coração bate no músculo. Exatamente. E aí, da mesma forma que a musculatura periférica com os esteroides fica mais rígida e mais espessa, a parede do músculo cardíaco também acontece isso. Ótimo, é claro, né? Isso é lá, assim, uma via final, né? O processo de hipertrofia cardíaca. Mas a anarquia de contração, a forma do coração começar a contrair diferente, começar a contrair e trabalhar de uma forma não eficiente, acontece antes do processo de hipertrofia. E na prática, então essa toxicidade que fala, né, do coração, isso. é a gente, a pessoa que acaba tendo, vamos dizer assim, ela tem menos tempo de vida, ela tem risco de ter um ataque, por exemplo, um mal súbito, coisa parecida. O que traz de risco real? Existe um risco maior de fazer arritmia cardíaca e arritmia potencialmente fatal pela alteração de fibra colágena entre a musculatura cardíaca. Esse coração insuficiente ele vai ter uma capacidade de bombeamento cada vez menor. Isso vai causar falta de ar, vai causar uma incapacidade de fazer esforço físico, né? Então a pessoa vai ter inicialmente um cansaço extremo, uma falta de ar maior relacionado ao esforço físico, e depois isso pode acontecer também no repouso ou aos mínimos esforços. E a gente, assim, não pela insuficiência cardíaca, mas a gente tem aparentemente um risco maior de morte por causas cardiovasculares indiferentes, independente de quais sejam, no usuário de esteroide e, obviamente, uma diminuição da expectativa de vida. Entendi. Então, tipo assim, se o cara também tiver um componente genético, isso se soma... Com certeza, com certeza. E a gente vê uma deterioração da função cardíaca maior em alguns polimorfismos genéticos específicos. Só que isso é algo de estudo preliminar, assim, extremamente novo, que está surgindo agora. A gente está vendo essa ciência meio que ser escrita, assim, acontecer. Talvez no futuro a gente tenha respostas melhores para qual tipo de indivíduo vai sofrer mais rápido e ter repercussões maiores. Mas invariavelmente e virtualmente todo mundo vai ter alteração cardiovascular em decorrência do uso de esteroides, sim. Treino finalizado. O que fica de aprendizado aqui hoje? É até chato, assim, porque eu acabo sendo repetitivo, mas a gente tem muito risco associado ao uso de esteroide e ao uso incorreto. E esses riscos são silenciosos na maior parte dos casos. A gente não vê o que está acontecendo. Muitas vezes se descobre tarde demais e não tem muito o que fazer. E o meu trabalho nos últimos tempos tem sido em trazer um pouco mais de conscientização para as pessoas e tentar tirar a ideia de que o resultado está condicionado ao uso de esteroide, porque não está. Justamente o contrário, né? O básico bem feito, estruturação de treinamento, dieta bem programada, bem planejada e bem executada, da mesma forma o treinamento, visando os mesmos objetivos, o treino e a dieta. Às vezes o treino puxa para um lado, a dieta puxa para o outro, a pessoa não tem resultado também. Então ter um bom acompanhamento profissional, de treinador, de nutricionista, de médico, eventualmente, é o que vai trazer a maior parte dos resultados. O esteroide pode potencializar isso? Até pode, mas a realidade de 90% das pessoas que estão fazendo uso não é bem por aí, porque eles não fazem o básico bem feito e o esteroide não vai ter o que potencializar. Valeu, a gente se vê no próximo.